E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, presta atenção. Você que tem canal pequeno aí, tá a fim de dar uma divulgada no seu canal, vou deixar aqui no primeiro link dos comentários aqui, comentário fixado, o link do meu Instagram, entendeu? Que aí você manda mensagem pra mim que eu te explico o programa de parcerias que a gente criou, certo? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre drogas. Isso. E eu queria mostrar pra vocês como que eu converso com os meus filhos sobre drogas. Para começo de conversa, a questão de drogas aqui é a seguinte: usou, tá fora de casa, simples assim, entendeu? Aqui no crime, drogas, entendeu? É o tipo de coisa que dá direito à expulsão da família, ponto. Mas meus filhos sabem disso desde pequenininhos, até a própria Lana, mesmo sem fazer ideia do que é drogas, eu já tenho esse tipo de conversa com ela. Lógico que ela dá risada porque ela não faz ideia do que eu tô falando. Mas ao longo do que os moleques vão crescendo, eu vou explicando. Só que eu queria falar sobre o Jamal, tá ligado? Porque o Jamal tem uma droga natural no qual ele é viciado. Ele puxou isso de mim. Eu costumo brincar que isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, que é o poder de imaginar. Entendeu? Eu tenho o poder de imaginar, eu não tenho o poder de criar. Olha só que louco isso. Eu tenho o poder de imaginar. Normalmente, quando eu tenho o objetivo de qualquer coisa, eu vejo aquela coisa já pronta na minha cabeça. Então, por exemplo, quando eu pensei aqui na minha pista de skate, foi um dia em que eu olhei o telhado do meu vizinho, vi que o telhado era reto, olhei para a Cleide, que estava escolhendo material comigo, e disse assim: ó, eu vou construir aqui um mini ramp. Porque eu disse, quando saiu da minha boca as palavras eu vou construir um mini ramp, a minha cabeça já tinha pensado tudo, de como eu ia ganhar o dinheiro ao mini ramp pronto, entendeu? Então eu tinha todo o planejamento ali porque eu conseguia imaginar, eu visualizava o mini ramp pronto, tanto que quando ele ficou pronto, eu não fiquei tão feliz como quanto eu fiquei feliz quando eu fiz o primeiro buraco para fazer como é o nome? Alicerce não, é sapata. Para fazer a sapata. Eu não fiquei tão feliz como quando chegou a bitoneira ou como quando chegou o primeiro metro de areia e pedra. Porque o mini ramp pronto já estava aqui, ó, eu já tinha visto ele, entendeu? O Jamal nasceu com isso. E isso é uma bênção, porque eu sempre digo para ele que quem nasce com isso consegue fazer as coisas de um jeito diferente. A Cleide não é assim. A Cleide é uma pessoa muito prática. Então a Cleide só consegue enxergar um dia, 2 dias depois. Já eu e o Jamal não, a gente consegue ver as coisas muito tempo depois. Então às vezes a gente fala coisas que parecem absurdos, mas que na nossa cabeça faz muito sentido. No caso do Jamal acontece o seguinte: ele é viciado em imaginação, entendeu? E eu tava conversando com ele, comparando isso a drogas, para que ele entendesse o que estava acontecendo com ele. Então eu venho conversando com meu filho todos os dias, que a gente vem andando do Parque Dom Pedro até chegar aqui no Ferro Velho. Dá mais ou menos uns 2 km alguma coisinha. Mas a gente vem conversando, nem parece que é até mais curto o espaço. E a gente vem falando sobre tudo. E às vezes a gente tá conversando e eu percebo que o Jamal tá numa brisa, tá ligado? De que, assim, a imaginação dele tá comendo solto em alguma coisa e ele começa a transpassar isso pro corpo, tá ligado? Então do nada o Jamal começa a dançar, do nada o Jamal começa a fingir que tá tendo uns poderes ou fazendo qualquer coisa do tipo, porque na cabeça dele aquilo tá fazendo o maior sentido. E eu sempre digo pra ele, eu falo: Jamal, você tem que... Eu nunca limito a imaginação dele, não. Eu nunca digo pra ele que tá errado ele fazer aquilo, eu só digo pra ele que ele tem que aprender a controlar. Você tem que aprender a controlar, Jamal, entendeu? E hoje eu tava falando pra ele assim, eu falei: Jamal, você já parou pra pensar que às vezes você age igualzinho os nóia que a gente vê na rua? Tá ligado? Porque o Jamal já viu um monte de nóia, ele já viu os nóia falando sozinho e tal. Aí ele falou: como assim, pai? Eu falei: porque os nóia, eles não têm controle. Existe um desequilíbrio entre o cérebro e o corpo. E o cérebro e o corpo têm que caminhar juntos, Jamal. Não pode ser só cérebro, não pode ser só corpo. Quando você só tem só corpo, você não pensa nas coisas. Quando você tem só cérebro, você pensa e não age. Então o cérebro e o corpo têm que andar em equilíbrio. Quando você começa a agir que nem um maluco assim, significa que o seu cérebro está tomando conta do seu corpo. E quando você age sem pensar, significa que o seu corpo está tomando conta do seu cérebro. E aí eu falei: ó, você tá agindo igual os nóia que a gente vê por aí. Às vezes você não vê os nóia falando sozinho, e eu falo pra você que na cabeça dele aquilo faz sentido, mas no mundo real não. Eu falo: você tá fazendo igual. Aí eu tava falando pra ele assim, eu falei: Jamal, você sabia que, ó, a gente tá andando aqui, conversando, e eu já sei tudo que eu vou fazer no depósito, eu sei exatamente o que eu vou fazer quando eu chegar no depósito, tudo direitinho, tudo tá rodando aqui na minha cabeça. Só que assim,
entre o período de eu andar do Parque Dom Pedro até o depósito, eu ainda não cheguei no depósito. Então eu não posso deixar que a minha cabeça fique lá no depósito, entendeu? Porque nesse meio tempo eu estou andando com meu filho, eu tenho que prestar atenção nos carros, eu tenho que prestar atenção nos nóia que estão pela rua aqui em São Paulo, eu tenho que prestar atenção nos buracos da rua, eu tenho que prestar atenção em tudo e ainda tenho que conversar com você, porque você é meu filho e você tem que aproveitar esse tempo para que eu te ensine alguma coisa. E eu entendo você, Jamal, eu entendo que é ter uma cabeça que imagina milhares de coisas, só que você tem que aprender a se controlar. E eu tava falando para ele assim, você sabia que as pessoas usam drogas porque elas querem ter justamente o que Deus deu para você de graça? Porque eu nunca vi um drogado que diz assim, eu fumo maconha porque eu acho gostoso, eu bebo porque eu acho gostoso, eu cheiro porque eu acho da hora. Não, todo mundo tem um motivo. Eu tomo bomba porque eu quero ficar grande, eu fumo maconha porque eu quero descansar, eu quero relaxar, eu cheiro porque eu quero ficar acelerado, eu tenho que ficar esperto. Eu tomo muito café porque eu preciso ficar acordado. Eu fumo um, já ouvi essa, eu fumo um para eu poder ter criatividade, para eu poder criar melhor. Você não, Jamal, você nasceu com isso natural em você, só que você no caso está tendo uma overdose, entendeu? Tanto que você está deixando ultrapassar no seu corpo. E aí olha só que louco, e uma das coisas que eu acho mais da hora quando acontece com a gente, que é quando a gente está tendo esse tipo de conversa, eu e o Jamal, assim, a gente vem conversando isso, mano, desde que ele tinha 2, 3 aninhos, começou a me entender, a gente tem essas conversas assim. E aí a gente vindo conversando e tal, e eu explicando pra ele porque que ele tem que canalizar isso. E aí ele ainda falou assim pra mim, pai, eu entendo o que o senhor quer dizer. Aí eu pensei, né, falei, mano, toda vez que o Jamal diz, eu entendo o que o senhor quer dizer, significa que ele não entendeu nada do que eu falei. Aí eu falei, tá, e o que você entendeu? Aí ele falou assim, não, eu tento canalizar isso tudo que o senhor tá falando pra edição. Porque o Jamal tá aprendendo a editar. Sabe quanto tempo faz que o Jamal edita? Vai fazer agora 20 dias que eu comecei a ensinar ele a editar. E na cabeça dele ele já edita pra caralho. Por quê? Porque ele vê a coisa pronta, tá ligado? Ele tem a ideia, ele vê a coisa pronta, mas eu falei, Jamal, você começou a editar agora. Esse negócio de você falar que tá canalizando pra edição não tem nada a ver, moleque. Entendeu? Porque você está aprendendo a editar agora e você não pode raciocinar assim, porque como você está aprendendo a editar, o que vai acontecer com você? Se você não conseguir fazer na edição o que você está fazendo aqui na sua cabeça, você vai ficar frustrado e você vai achar que você é um merda. E é isso que faz com que as pessoas usem mais drogas. Entendeu? É quando elas percebem, por exemplo, eu não consigo ficar acelerado se eu não cheirar, eu não consigo relaxar se eu não fumar minha maconha, eu não consigo falar com aquela menina se eu não beber. E aí ele bebe, vai falar com aquela menina e aquela menina não deu a menor bola pra ele, o que ele faz? Ele bebe mais ainda, porque ele acha que bebeu pouco, e eu não quero que isso aconteça com você. Quer destinar pra alguma coisa? Destine, mas estude muito e domine alguma coisa. Passe isso pro skate, por exemplo, que é uma coisa que você já domina. Passe isso pro Fortnite, que mano, o Jamal jogando Fortnite é monstro, tá ligado? Então passe isso pra essas coisas, mas nunca passe pra uma coisa que você ainda está aprendendo. Porque a sua cabeça vai ver aquela coisa pronta. Mas se você não conseguir fazer, você vai sentir um vazio. E aí, a gente conversando, né? E acontece uma parada muito legal comigo, que eu tenho uma intimidade com Deus assim, que às vezes parece que tá eu, Jamal e Deus conversando, parece que tem 3 malucos andando, tá ligado? E aí a gente conversando, e eu, Jamal, não, pai, porque não sei o quê. E aí ele debate comigo, e aí ele fala o ponto dele, eu falo o meu, falo o ponto dele. Só que como eu disse, minha cabeça já sabia o que ia fazer no depósito, eu estava vindo pro depósito aqui, só que assim, eu tenho que ficar prestando atenção no entorno. E nisso eu vi um cachorro, tá ligado? Cachorrinho desse tamanho assim, ó, tipo mano... Ele tinha carinha de pitbull, mas ele era vira-lata, tá ligado? Ele já devia ter 1 ano, 2 anos mais ou menos, porque ele é o cachorro do posto de gasolina por onde a gente passa. Que na beira do estado, do outro lado ali na Moca. O posto de gasolina tem o cachorrinho. E aí nós andando e eu vendo o cachorro, mano, e tipo assim, o cachorro é de boaça. Tem dia que a gente passa, ele nem late, nem nada e tal. Justo hoje, o cachorro... Hoje não, desculpa. Justo ontem, porque hoje eu dormi aqui no depósito, foi ontem isso. Justo ontem... o cachorro me levanta os olhos assim, ó, tá ligado? E eu vendo de longe, eu tipo uns 40 metros do cachorro, e eu vendo de longe, e a gente indo na direção do cachorro, e o Jamal, não, porque não sei o quê, e não, nada de prestar atenção no entorno. Às vezes, é por isso que eu brigo tanto com ele de atravessar a rua, porque às vezes ele atravessa a rua sem olhar, e eu falo, Jamal, pelo amor de Deus, você tem que olhar o mundo real como você olha o Fortnite, você não vira
uma esquina no Fortnite sem olhar antes de atravessar. Como é que você vai fazer isso? Isso é um videogame, como é que você não vai fazer isso na rua? E passou, e a gente foi chegando perto do cachorro, do nada, faltando uns 5 metros, esse cachorro me avança no Jamal. Aí eu catei o Jamal pelo ombro assim, levantei ele, coloquei ele atrás de mim assim, e fiquei entre ele e o cachorro. Só que o Jamal deu um grito, que ele tomou um susto, né? Ah! Deu um grito, aí eu olhei pra cara dele e falei, que porra é essa? Por que vocês estão gritando? E o mais louco é que, tipo assim, o cachorro parou e ficou olhando pra mim e o Jamal também. Eu falei, tá vendo no que eu tô falando? E assim, o Jamal, eu e o cachorro. E eu falei, tá vendo do que eu tô falando? Você não tá prestando atenção porque você tá na sua overdose de imaginação, entendeu? E não prestou atenção no seu entorno. Não prestou atenção no cachorro, não prestou atenção no caminho que você percorre até aquele seu negócio de imaginação dar certo. Aquilo que você imaginou dar certo. O cachorro quase te mordeu. E o engraçado é que o cachorro parou e ficou olhando pra minha cara. Tipo, acho que o cachorro ficou tipo assim, mano, com quem que ele tá falando? Aí passou, a gente foi andando, tal, saímos. Eu falei, ó, tá vendo? Assim como eu tava ligeiro, puxei você de perto do cachorro, um dia vai ser você puxando seu filho. Aí, ó, o barulho aqui é do pedreiro ali em cima. E aí é o seguinte, quando a gente andou mais um pouco, saiu, eu falei, sabe quem era aquele cachorro ali, Jamal? Aí ele falou, é o que, pai? Eu falei, aquele cachorro era Deus. Aquele cachorro era Deus te dando em exemplo o que o seu pai veio do Parque Dom Pedro até quase chegar no depósito te falando. E Deus foi lá e como ele faz um rolê com a gente, ele foi lá e falou, puta, eu vou dar um exemplo porque esse cabeção não tá entrando. É por isso que as pessoas acabam usando drogas. E eu digo isso baseado no meu tempo de ferro velho, onde eu conheci diversos noias. Nunca vi um noia que disse que usava crack porque gostava. Usava... quando eu digo gostar, porque é gostoso. Tipo assim, ó, eu como um chocolate, por quê? Porque é gostoso. Eu como frango assado, por quê? Porque é gostoso. O cara não, ele sempre tem um motivo que não é porque é gostoso. É porque, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E no final das contas ele só precisa imaginar. Fica ligeiro você que tá me assistindo, porque às vezes você imagina pra caralho, que nem o Jamal, mas você não tem a manha de entender que entre o ponto de imaginar e o ponto de concluir, tem um caminho. E esse caminho, filho, ele não é nada fácil, mas você pelo menos vai percorrer ele e vai dar tudo certo. Fechou? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.